O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. Muito bem, estamos aqui de volta com Saúde em Foco, hoje com a doutora Micaele Murussi, que está aqui com a gente, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. E o assunto de hoje é exatamente esse daí, né? Mitos e verdades sobre a infertilidade conjugal. A gente já aprendeu aqui que a infertilidade conjugal é uma doença definida pela Organização Mundial de Saúde como a ausência de gestação após 12 meses de relação sexual sem contraceptivo, que incide em 15% dos casos, aliás, 15% dos casais, e é caracterizada por ter causas femininas e masculinas. Porcentagem dos fatores masculinos e femininos é igual ao redor de 40%. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Eu aqui agradeço, um tema por demais importante. Por quê? Porque eu estava comentando aqui antes de você chegar que, enquanto para alguns é muito fácil engravidar, alguns
Eu tô falando alguns porque é o casal, né, gente? Quem engravida, não engravida só. Né? Todo mundo engravida juntinho, né? Pelo menos para fazer, tem que ser 2. Então, quando a gente engravida, quando o casal engravida, é uma bênção, é uma dádiva, uma concepção, uma coisa linda, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fala dessa facilidade, tem muitos casais que têm ou podem ter muitas dificuldades de engravidar. E aí fica aquela pergunta, e geralmente nós, né? O que é que a gente pensa? Que o problema é de quem? É da mulher. A gente de cara, como, né? Igual Adão. O que foi que você fez, cara? Não, a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Lembra disso aí, lá no Gênesis? Pois é. Então, de quem é a culpa? Geralmente, a gente vai dizer, não, o problema é dela. Só que a gente não fez nada para saber se o problema era dela ou não. A gente não fez nenhum tipo de exame, a gente não fez nenhum tipo de acompanhamento, mas o problema continua sendo e o problema é dela. Boa tarde, doutora. Realmente, quando a gente fala de infertilidade conjugal, a gente tem que, entre aspas, culpar, entre aspas, né, gente? Não tá culpando ninguém aqui, mas é o casal. Investigar o casal. O problema é do casal. Exatamente. Né? Já aí começando, né, com um mito que é muito comum eu receber no consultório só o casal que só a mulher fez os exames. Ou o que é mais comum ainda, mais prevalente, só a mulher ir na consulta. E a consulta é uma consulta para o casal, né? Então, recebo milhares de pacientes que só a mulher que investigou. E como você começou, quando a gente fala em infertilidade conjugal, a mulher não existe uma porcentagem maior para infertilidade por fator feminino. Pelo contrário, 40% fator feminino, 40% fator masculino e os outros, os 20% que faltaram, nós temos uma soma de fatores masculinos e fatores femininos. Então, por isso que o casal que tem que ser investigado. E o homem, André, a maioria das vezes, que eu digo que é uma investigação inicial do homem, é o espermograma. Então, só com o espermograma a gente já consegue ver tudo, quantidade, qualidade de sêmen, né? Às vezes é necessário a gente aumentar e ampliar essa investigação, mas só com o espermograma a gente já vê muitas coisas. Perfeito. Você pode participar pelo 99639-8389 ou no nosso chat aqui no NN Play, tá? A Beatriz Souza diz assim: boa tarde. Dizem que a idade não é fator de infertilidade, que o homem, não importa a idade, pode gerar descendentes. Isso é contraditório ou tem fundamento, doutor? Uma excelente pergunta, já muito antecipando bom. Aqui a uma pergunta que eu ia fazer. A idade do homem, por ser homem, né? A gente acha que vai ser potente a vida inteira e acha que vai poder engravidar a mulher a vida inteira. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Primeiramente, a idade do homem, ela impacta muito para as chances de autismo no bebê. É o que os estudos mais mostram relatos quanto a isso. E hoje se investiga muito, se estuda muito o fator masculino, que antes realmente, como você disse, só ficava com a mulher. A culpa era só das mulheres, né? E hoje, assim, a idade interfere, sim, na qualidade do sêmen. Os homens, claro que vai pesar, a idade vai demorar mais um pouco do que a mulher, então é depois dos 40 anos, por volta aí dos seus 50, 60 anos, já vai começar a impactar muito na qualidade desse sêmen e principalmente aumentando aí os riscos para a gente ter bebezinhos com autismo. Tá, que dado interessante, né? A gente não tinha essa percepção. O autismo, ele é multifatorial, né? Mas um dos fatores é a idade paterna, avançada. Doutora, vamos falar de pernas elevadas. Isso é mito ou é verdade? Vamos explicar esse negócio de pernas elevadas aqui. E tem muita gente que pode ter... vou ter vergonha de perguntar. Não, aqui a gente não tem vergonha de perguntar. A gente está no consultório aqui há 11 anos. E aí você pergunta o que você tem vontade de perguntar e o especialista vai responder para você. Exatamente. Então aqui não tem mito que não vai ser dirimido. Não tem dúvida que não vai ser deixada de lado, não. Todas as dúvidas serão tiradas. Doutora, pernas elevadas. É mito. Mito. E que também é uma pergunta frequente. Doutora, eu tenho relação sexual e eu corro, vou colocar a perna para o alto, né? Quando a gente fala perna elevada, é colocar as pernas para o alto, apoiadas na parede, na maioria das vezes. E isso é mito, porque o espermatozoide, ele é muito rápido.
Então, assim que ele é depositado na vagina após o ejaculado, né? Ele chega muito rápido nas trompas, que é onde ocorre a fecundação, que é onde ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, pernas elevadas é um mito, não vai aumentar isso a chance de gestação. E outra pergunta também, outro mito. Doutora, então eu não posso me banhar, tomar um banho logo após a relação, que vai diminuir a minha chance de gravidez. Também é mito, minha gente, isso não é verdade. O espermatozoide, quando ele tem boa qualidade, ele é muito rápido e chega muito rápido às trompas. Tá, a Beatriz ainda faz um comentário aqui, ela diz assim, imagine aquele que toma Viagra. Além do perigo que corre, não entendo, infelizmente, né? Então você pode entrar aí no NN Play e assistir a nossa entrevista aqui. Doutora, também outra questão aqui é a questão da gestação gemelar e fertilização in vitro, né? Que é a fertilização em laboratório, né? Isso é mito, é verdade? O que é que se traz da reprodução humana assistida para esse assunto aí? Pronto. Antigamente, né, anos atrás, a taxa de sucesso no tratamento de reprodução era muito baixa. Então, se pensava que se eu colocando um número maior de embriões, quando eu vou fazer a transferência embrionária, colocando 2, 3, 4 embriões, eu iria aumentar a minha chance de sucesso de gestação. Mas hoje, os estudos, os avanços dentro da reprodução assistida são altíssimos, né? Então, a gente, com a transferência de um embrião, esse embrião analisado geneticamente, a gente chega a ter 70% de chance de gestação. Para todo mundo entender, uma gestação natural, uma paciente até os 30 anos, fica em torno de 17% a 20%. Então, a gente aumenta muito, né? Então, hoje, a gente preza para sempre transferir, principalmente se esse embrião tiver uma análise genética, que é quando a gente descarta aí as alterações cromossômicas, que a grande parte desse tratamento não dá certo, são alterações cromossômicas desse embrião. Então, quando a gente descarta essa alteração, o ideal é que a gente faça a transferência de embrião único. Uhum. A gente já tem uma chance alta. Então, antes a gente tinha muitas gestações gemelares por conta disso, pelo número de embriões que a gente transferia. Eu não peguei essa fase, né? Isso é mais tempo atrás. Mas hoje a gente preza pela transferência de embrião único. Quando eu transfiro o embrião único, para gerar uma gestação gemelar, só se esse embrião se dividir dentro do útero, que a chance é muito pequena. Então, é muito mais fácil eu ter uma gestação gemelar em casa do que dentro de um tratamento de reprodução assistida. Uhum. Doutora, na reprodução humana assistida, a gente tem percebido avanços incríveis na medicina na reprodução humana assistida, bem como na reprodução humana e na própria medicina em si. Todas as especialidades da medicina hoje trazem tecnologias, trazem novidades que você fica de queixo caído. Nós, leigos, nós ficamos de queixo caído, né? E tem algumas perguntas que, por exemplo, os casais que querem engravidar e estão tendo problema de engravidar, é possível escolher o sexo do bebê? Vamos lá. Quando eu faço um tratamento de reprodução assistida e aí o casal, ele opta em fazer o estudo genético desse embrião, o que é isso? É quando eu vou estudar os cromossomos para saber se esse embriãozinho tem alguma alteração nesses cromossomos, e estudo também os cromossomos sexuais. Uhum. Indicações desse estudo genético. Quando a mulher tem mais de 37 anos, quando ela tem abortamento de repetição, quando esse casal já tem alguém na família, alguém bem próximo, que tem alguma doença genética, por exemplo, a síndrome de Down, aí a gente vai fazer o estudo genético desse embrião. E nesse estudo genético vem, sim, o sexo desse bebê, como a gente estuda os cromossomos sexuais. Aí, sempre que a gente faz esse estudo genético, o laboratório de genética, eles nos falam, olha, o ideal é que você comece a transferência por esse embrião e termine por esse. Mas o casal, quando tem fertilidade, fez o estudo genético, sabe o sexo, ele pode falar, olha, doutor, eu quero começar a minha transferência por esse embrião do sexo masculino. Aí ele pode. Ele não pode fazer um casal, por exemplo, que não tem infertilidade. Já tem, por exemplo, como eu, já tenho 3 meninos. Não tenho dificuldade para engravidar. Eu vou fazer um tratamento de reprodução só para ter uma menina. Isso não pode. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Mas um casal que tem indicação de fertilização vai fazer o estudo genético, ele pode sim começar a transferência pelo embrião que eles escolherem. Pode sim. Tá. Eu acredito que uma das coisas mais legais da gestação, principalmente nos dias de hoje, é a questão de você fazer o chá de revelação, né?
que hoje tem de todo jeito. Tem com balão, tem com... O povo inventa cada coisa, né? Um negócio muito bacana, inclusive, né? Para saber se é menino ou se é menina. Guardam ali até os 45 do segundo tempo da prorrogação para revelar o sexo. Geralmente, doutora, os casais que fazem o tratamento de reprodução, eles preferem ter essa surpresa ou eles preferem escolher? Olha, André, é porque, assim, vai muito além, né? Quando a gente está num tratamento de reprodução, vai mais além. Quando a paciente é uma paciente, como eu disse, com a idade mais avançada, quando mais próxima aos 40 anos, e hoje, em consultório, a faixa etária que a gente mais atende é essa, uma faixa etária mais próxima aos 40 anos, as pacientes, elas querem sim fazer o estudo genético, não só para saber o sexo, né? Poucas querem somente o sexo, mas elas querem fazer o estudo genético para ter certeza que esse embrião não tem nenhuma alteração genética. Aí a gente consegue ver. Mas lembrando que quando eu faço o estudo genético desse embrião, aumenta muito também o custo do tratamento. Então, em pacientes jovens que têm, por exemplo, o fator trompa obstruído e não pode engravidar naturalmente, a maioria não faz o estudo genético. Por conta também do custo, né? Aumenta bastante. Tá. Outra pergunta, doutora, que pode acontecer é o seguinte. O homem tá lá, tem aqui participação também da Ana Clara. Daqui a pouco a gente fala, viu, Ana Clara? Homens vasectomizados. Vamos lá. O homem fez vasectomia, tinha uma relação, já tinha filhos na relação anterior. E aí, por algum motivo, ou por término do relacionamento, ou por ausência da outra pessoa, começa uma nova vida, começa um novo relacionamento. É possível esse homem engravidar a parceira? É sim, André. A gente tem duas formas, né? A gente pode tentar a reversão dessa vasectomia. Aí vai depender também da idade da esposa, né? E se essa esposa tem uma reserva ovariana adequada e as tubas uterinas estão bem, né? Estão normais, para a gente tentar uma gestação natural. Se tudo isso estiver ok, também depende do tempo da vasectomia. Se tiver 10, 15 anos de vasectomia, a gente também não orienta mais a tentar a reversão, mas a gente pode fazer a reversão para eles tentarem uma gestação natural. Ou a gente já vai direto para a fertilização, e aí esses espermatozoides, eles são retirados diretamente do testículo com a punção testicular. É nesse momento que, para fazer o procedimento masculino, entra o andrologista, que é o especialista nesses fatores masculinos. Aí ele faz a punção do homem, eu faço a punção dos folículos e a gente junta no laboratório e faz a fertilização. Tá respondida aí essa dúvida. Ana Clara colocou aqui: boa tarde a todos. É uma curiosidade. Os homens que fazem uso de anabolizantes podem prejudicar a fertilidade e afetar o órgão em si? Ótima pergunta. Podem sim. Quando o homem faz uso de testosterona, ele diminui muito a qualidade, a quantidade de sêmen e prejudica, assim, uma gestação natural, não só uma gestação natural, até mesmo uma fertilização. Porque no ejaculado vai sair aí poucos, né, espermatozoides, e aí prejudica, assim. Por quê? Porque o organismo desse homem que está fazendo uso de testosterona, ele entende que a testosterona dele está maravilhosa, né? Então diminui a produção de testosterona, prejudicando assim na quantidade de espermatozoides. E é muito comum, viu, isso acontecer. Hoje os homens querem aumentar a performance na academia. Eu dosei, minha testosterona estava baixa, e às vezes para reprodução a gente não precisa daquela testosterona lá em cima, né? E aí quando eu vou ver o espermograma, tá aí um espermograma muito ruim, impedindo uma gestação. E assim, a gente tem percebido com muita ênfase alguns homens usando, principalmente para quem quer resultados mais rápidos. Exatamente. E assim, resultados mais rápidos sem ser da forma natural, tem que ser feito, né? Usar os tais dos anabolizantes aí, que isso é muito ruim, né? A Ana Clara diz assim: meu marido fez vasectomia, mas eu queria um filho e fez fertilização in vitro. Olha que bacana aí, né? As pessoas comentando aqui daquilo que são né? Exatamente, são a sua experiência aqui, inclusive. Doutora, vamos lá. Quantidade é qualidade, então vamos perguntar aqui: quanto maior o número de relações no mês, mais chances de gestação? Isso é mito ou é verdade? Então, isso é um mito, né? O que eu oriento as pacientes é que
eu recebo também pacientes que não conhecem o seu ciclo menstrual ou que têm relação sexual todos os dias. Não, que eu vou conseguir engravidar. Não é bem assim. O óvulo, depois que a gente ovula, esse óvulo ele só sobrevive por 24 horas. Então, o óvulo tem que estar lá, né, bonzinho para juntar com o espermatozoide. Aí, o que eu costumo orientar as pacientes. Se você começou a namorar assim que a sua menstruação foi embora, você só vai ovular em torno daqui 14 a 15 dias. Esse espermatozoide só dura 3 a 5 dias vivos na trompa. Então, ele não vai pegar esse óvulo, né? Então, o ideal é que quando eles usam agora aplicativo, né? O aplicativo aponta, olha, o meu dia fértil é esse. Então, que você comece a ter relação em torno de 3 dias antes. Porque aí, quando você ovular, esse espermatozoide ainda vai estar vivo na trompa, esperando o seu óvulo, né? Para ele fecundar. Então, não adianta ter relação sexual todos os dias se não estiver próximo ao seu dia fértil. E quando tiver no dia fértil, às vezes, quando a gente vai fazer um namoro programado, as pacientes ficam muito tensas, os maridos ficam muito tensos. Eu tenho que namorar agora, não sei o quê. Não precisa ser assim também. Pode namorar em dias alternados. Podem namorar todos os dias, 2 vezes ao dia, de acordo com o casal, que não for causar muita ansiedade nesse casal, né? Mas não adianta, a relação todos os dias não aumenta não a chance de gestação. O pastor Cláudio Duarte, você deve conhecer, é muito engraçado, ele fala muito para casais. E eu assisti um Reels dele no Instagram, eu ri tanto, ele falando para um grupo de pessoas casadas numa determinada igreja, e ele disse que tinha um menino muito jovem e foi me procurar, foi se aconselhar comigo, me procurar para eu aconselhar ele sobre o casamento e tal. Eu falei, então vamos falar. Você, por que você quer casar? Ele disse, pastor, porque eu quero fazer sexo. Aí ele disse, eu olhei para ele, pai, e disse, casa, mas eu queria que você casa mesmo, casa para você ver quantas vezes você vai fazer. Né? Porque às vezes a juventude é uma coisa bacana, né? Olha ele aí, o pastor Cláudio Duarte. É uma figura esse cara, um cara de Deus, um cara muito engraçado. Já esteve aqui na nossa cidade algumas vezes. Na minha cidade também, em Minas já teve. Ele é muito bacana. E assim, ele fala as coisas para casais como deve ser falado mesmo, sem muitas papas na língua, né? Bem direto, né? Bem direto e objetivo. É bom, se você não segue, siga aí o pastor Cláudio Duarte. Tem umas dicas muito bacanas, além de ser um homem de Deus, independente da sua religião. Um cara cristão, basta e ponto final. E aí, doutor, ele falou pro rapaz, você quer casar para fazer sexo, meu filho? Então casa para você ver quantas vezes você vai conseguir. Né? Se tem um marido que consegue fazer isso todo dia, bicho, é um herói, meu amigo. Porque, tem a atividade da mulher, porque a gente já falou, né, que a mulher, ela é mãe, a mulher é empresária, a mulher é médica, a mulher é mulher em casa e a mulher é esposa. É muita coisa, né? Tá entendendo como é que é o negócio? A gente não, né? A gente geralmente é uma ou 2 coisas no máximo, né? Mas a mulher é tudo isso, né? Igual aquela música lá do Roberto, do Erasmo Carlos, que diz assim, o outro já reclama a sua mão e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Né? É ele que diz aí, ele falando que a mulher é o sexo frágil, não tem nada disso. Enfim, essa música aí. Mas, doutora, então a quantidade de relações, não, é mito, não vai adiantar. O negócio é namorar no dia certo. Namorar no dia certo. Exatamente, é isso. Tá tudo certo aí. Doutora, alimentação e chances de gestação, tem alguma coisa a ver? Então a mulher tá ovulando lá e diz, não vou poder comer acarajé não, porque se eu comer acarajé vai travar tudo aqui e eu não vou conseguir engravidar. Tem isso? Não, não tem isso. O que já é provado, né? É que é uma alimentação, o quanto mais saudável possível, principalmente os 3 meses que vão anteceder essas tentativas de gestação. Vamos dizer assim, um casal que foi indicado uma fertilização, o ideal é que antes da gente entrar mesmo nesse processo, nessa estimulação ovariana para a fertilização em si, 3 meses que o casal, novamente lembrando aí que é sempre o casal, que eles tenham aí uma alimentação mais saudável possível, prática de atividades físicas, regular, né? E quanto mais saudável, melhor. A gente consegue melhorar principalmente a qualidade do sêmen, porque os homens produzem espermatozoides a cada 90 dias. Então, fez o espermograma hoje, não está tão bom, não tem nenhuma causa, assim, uma patologia maior, uma varicocele ou alguma alteração cromossômica, por exemplo. O estilo de vida, o homem melhorando esse estilo de vida, a gente consegue melhorar muito esse espermograma.
E falando na mulher também, a qualidade de óvulo, porque a mulher acima do peso, ela prejudica a sua ovulação, prejudica a qualidade de endométrio, então diminui taxa de gestação, taxa de implantação, que é quando o bebezinho cola lá, né, o embriãozinho cola no útero. Uma paciente acima do peso, quando engravida, tem mais chance de abortamento, mais chance de pressão alta na gestação, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Então, tudo isso já tem que estar tentando melhorar. Quando eu digo para meus pacientes assim, André, olha, marcou a consulta, já tem que ter na cabeça, eu vou ter que mudar meu estilo de vida. Então, vai ter que melhorar qualidade, a alimentação, atividade física, a qualidade do sono, tudo isso. Verdade. Porque eu posso ajudar, acabei de dizer agora a uma paciente, posso te ajudar? Posso te ajudar, posso suplementar, posso te orientar, mas o que você vai fazer na sua casa é o que vai ser o pilar para tudo. Então, a gente vai ter que fazer atividade física, vai ter que melhorar a sua alimentação, não vai poder olhar para o seu refrigerante, não vai tentar cortar aí o açúcar, que é o vilão, né? Um dos alimentos mais inflamatórios que a gente tem. Então, às vezes eu sou um pouco chata com as minhas pacientes, mas eu puxo a orelha mesmo. Mas é para ter resultado, né? No pain, no gain. Não tem ganho sem dor. Exatamente, porque eu vou suplementar. E hoje a gente sabe, é barato? Não é barato uma suplementação, porque eu passo muitas coisas também, né? Suplemento muitas coisas. Então, às vezes eu digo, olha, se não for para mudar o estilo de vida, não faça. Porque só isso aqui não vai te ajudar. Só isso, né? Não adianta. Então, se não for mudar o estilo de vida, nem faça. Porque vai gastar seu dinheiro. E eu costumo ser bem sincera. Tem uma pergunta aqui da Ana, do centro de Arapiraca. Muito obrigado, Ana. Boa tarde. Gostaria de saber se a mulher, depois dos 50 anos, se há possibilidade de engravidar. Vamos lá, né? Uma mulher brasileira, ela entra na menopausa, que é quando a gente chega na finitude, né, dos nossos folículos, dos nossos óvulos, em torno de 45 a 50 anos. Então, uma mulher com 50 anos, ela, assim, né, tudo na vida é possível, mas provavelmente ela não tem mais óvulo. A gente aí teria, para a gente conseguir os óvulos, nós teríamos que ir para uma ovodoação. Aí ela teria que conseguir, ou hoje tem banco de óvulo, hoje também a lei permite que seja doadora até de 4º grau, por exemplo, uma prima, uma irmã dela pode doar os óvulos para ela. E aí a gente resolveu o problema do óvulo, vamos dizer assim, né? Aí vem a questão do útero, onde a gente vai implantar uma gestante hoje de 50 anos. O que o Conselho Federal de Medicina fala? Que a gente pode transferir esse embrião, colocar no útero da mulher, uma mulher de 50 anos, ela pode engravidar. É o limite, né? Porém, eu tenho que ver toda a saúde dela. Então, as comorbidades, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, tudo isso eu vou ter que ver. Vou ter que pedir avaliação de um cardiologista, por exemplo, para a gente ter certeza que ela está numa saúde muito boa, para a gente colocar esse embrião no útero dela e ela engravidar, para não ter problemas durante a gestação. Foi exatamente a questão da Cláudia Raia, né? A Cláudia Raia, ela nos diz que engravidou naturalmente, porém ela estava em um tratamento de reprodução assistida e ela já tem aí, acredito, mais de 50, né? Se não tem mais, tem 50 anos. Tem sim. Mas ela tinha uma saúde, a gente vê, né? Até pelo estilo de vida dela, ela é saudável. Então a médica dela conseguiu, tudo bem, de fazer um tratamento de reprodução nela, entendeu? Tá. É possível, mas eu tenho que ter certeza que a saúde dela está excelente. Tem uma pergunta aqui do Pedro Augusto. Boa tarde. É uma dúvida. A prática da masturbação, tanto em relação ao homem ou mulher, pode causar algum problema futuramente? O que a doutora poderia dizer a respeito do assunto? Não, acredito que ele esteja perguntando em relação à quantidade e qualidade de sêmen, né? Não tem nenhuma... Não prejudica, não. De forma alguma. Lembrando, mais uma vez, que esses espermatozoides vão ter novos a cada 90 dias, né? Então, de forma alguma. Agora, quando, por exemplo, a gente está fazendo um tratamento de reprodução assistida, eu vou pedir aí para ele não ejacular no máximo até 2 dias antes de fazer o tratamento, né? Já ir entrando em outra área, mas não causa nenhum dano, não. Nem na mulher, viu, gente? Cláudia Raia, 57 anos. 57 anos. Aí ela nos diz a história da Cláudia Raia, né? Que é bem confusa, na verdade. Ela disse que estavam estimulando, ela já estava na menopausa, começou a estimular os ovários, não deu certo o tratamento de reprodução, mas que ela, por algum motivo, ovulou naturalmente e engravidou. Foi essa história. Essa história. A gente faz um milagre, né? Vamos dizer assim. A Beatriz diz assim:
Dera que meu marido que seguisse um regime. Adora uma coisa doce. Quando reclama, ele diz: minha glicose dá baixa. Realmente dá, mas não é a questão de consumir coisas doces e tá ganhando peso. Um abraço aqui a Verônica Caetano. Exatamente, Verônica. É a inflamação que todos esses alimentos causam, né? Principalmente o açúcar, né? E aí a gente se tem qualidade de sêmen diminuída, a gente vai ter aí prejuízos tanto numa gestação, quando eu falo prejuízo, é tanto numa gestação natural, quanto num tratamento de reprodução, porque as pacientes às vezes pensam, não, eu vou para uma fertilização, então tá tudo resolvido. Não é assim, né? Eu tenho que ter um bom sêmen, tenho que ter um bom óvulo, senão não fertiliza adequadamente, não tenho embriões de qualidade. Se eu não tenho embrião de qualidade, ele não vai colar no útero. Então tem que ter um preparo aí, até mesmo para uma fertilização, principalmente para uma fertilização. Que hoje a gente já é um tratamento mais acessível, né, André? Mas a gente sabe que ainda é um tratamento custoso e que infelizmente a gente não tem ainda pelo SUS, né? A gente tem poucos serviços em São Paulo. Eu conheço um serviço que a gente que faz pelo SUS, mais de um até. Mas, por exemplo, aqui em Alagoas a gente não tem. Na maioria dos estados do Brasil a gente não tem ainda. E não desculpa te cortando, e os convênios, os planos de saúde, eles não cobrem nenhum tratamento. Doutora, o consumo de álcool, ele prejudica a fertilidade tanto masculina quanto feminina? Sim, prejudica sim. E principalmente os homens, né? A gente cai muito a qualidade do sêmen. Até para colher o espermograma, eu oriento que fique pelo menos aí uma semana sem consumir bebida alcoólica, sem fumar, né, por exemplo, para colher o espermograma, porque a gente vê o espermograma muito alterado em pacientes que fizeram uso de bebida alcoólica. E na mulher também. Cai muito a qualidade de óvulo. O cigarro prejudica muito a qualidade do óvulo. O cigarro causa até uma das causas de menopausa precoce. A gente de cair, né? Chegar à menopausa antes aí do previsto. E aí uma pergunta agora que eu vou fazer que pode estar de encontro aí a curiosidade de muitas mulheres. O uso, doutora, a mulher que faz uso do sem parar. Vamos lá, né? Ela tá fazendo uso do sem parar. Tomando contraceptivo. Aquele que você não menstrua. Passa o ano inteiro, você não vai menstruar. E de repente ela resolveu parar para engravidar. Esse ato de ter usado muito tempo o contraceptivo pode prejudicar a fertilidade? É mito ou é verdade? É mito. Ótima pergunta, viu? É mito. As pacientes pensam as duas coisas, né? Elas pensam que por ela estar tomando a pílula, depois ela vai ter mais dificuldade, e não tem isso. Tanto é que mulheres que não tomam pílula contínua, mas fazem a pausa, se esquecem, um comprimido vai engravidar. Corre o risco de engravidar porque pode ter ovulação. Então, não, ela parou de tomar a pílula. Ela pode, sim, demorar a descer a menstruação dela, demorar a menstruar. Mas isso não vai fazer com que ela tenha mais dificuldade para engravidar, de forma alguma. E outra coisa, quando a gente faz uso de anticoncepcional, seja ele injetável, oral, ele não vai guardar óvulo. Porque as pacientes pensam assim, não, eu tomei anticoncepcional, não estou ovulando. Então, não estou gastando os meus óvulos. Isso é mito. Aí as pacientes, não, porque minha reserva ovariana vai estar normal, porque eu não ovulei, então eu não perdi. É mito, gente. A gente tomando anticoncepcional, engravidando, amamentando, a gente perde cerca de 1.000 óvulos por mês, por ciclo menstrual. Desses óvulos, a gente só usa no máximo 2, como foi o meu caso de gemelar, no máximo 2. E o resto a gente perde, tá perdendo. A única forma de guardar óvulo é fazendo congelamento de óvulos e preservando a fertilidade. Fora isso, a gente tá perdendo o tempo todo. Doutora, a obesidade pode ser um fator que pode ser contribuinte aí para a infertilidade? Pode sim. Quando o homem, por exemplo, quando ele está muito acima do peso, ele produz um hormônio que é o estradiol. E aí diminui a concentração, diminui a produção de testosterona e assim prejudica na quantidade e qualidade do sêmen. E na mulher também. A mulher, quando ela está muito acima do peso, a grande maioria delas não vão ovular, né? Então faz aí uma que a gente chama de anovulação crônica, ela não ovula, não menstrua. E mesmo as que ovulam, que menstruam, elas têm qualidade de óvulo e de endométrio, que é aquela capinha de dentro do útero, tem qualidade pior, então prejudica muito a gestação. Tá. Uma participação aqui da Emanuele Barbosa, ela disse, doutora Micaele, que
Que satisfação ter uma excelente profissional nessa especialidade em Arapiraca, pois tenho excelentes indicações sobre seu atendimento. Em Arapiraca, agenda válida só para maio. Eu tinha que registrar isso aqui, né? Eu tinha que registrar. Tem que arrumar mais dia para, de repente, a gente já conversou sobre isso para estar atendendo aqui. Meu marido, né, tá no meu pé. Né? Como você disse, esposa, mãe, né? Médica, profissional, enfim. Filha, irmã, né? Muita coisa. Doutora, você falou aí sobre a questão do espermograma para ver a qualidade do espermatozoide, né? Então tá, quando a gente fala sobre isso, nós leigos achamos que é tudo igual, né? Mas não é bem assim. Então, tudo que a gente come influi, tudo que a gente come e bebe, né? Influi diretamente na qualidade do óvulo e do espermatozoide. Eu costumo dizer assim, para ficar mais fácil, né, para os pacientes. Vamos pensar no coração. Tudo que você sabe que você não pode comer, né, ou fazer uso que vai prejudicar o coração, vai aumentar aí os riscos cardiovasculares, é a mesma coisa para quem quer engravidar. É a mesma coisa para o sêmen. A mesma coisa. Então, a atividade física vai ser bom, você comer direitinho vai ser bom, diminuir bebida alcoólica, exatamente igual para o coração, é igual para quem quer engravidar. É igual para a saúde cardiovascular e a saúde reprodutiva, é a mesma coisa. Para ficar mais fácil, né? Porque do coração todo mundo já está... Já tá ligado, já tá sabendo. Já tá ligado. Mas assim, a gente percebe que desses avanços todos que a reprodução humana assistida tem, de 10 anos para cá, foram dados passos assim astronômicos, né? São muitas inovações. Muitas. O laboratório em si, né? Um laboratório de reprodução assistida, ele avançou muito. Então, de incubadora, de manipulação de embrião. Antes, a gente manipulava muito mais esses embriões, que eu digo assim, juntei óvulo com espermatozoide, né? Hoje a gente só vai olhar aí, só vai transferir embrião de 5º dia, que a gente já sabe que é um blastocisto, um embrião mais evoluído, com um número maior de células. Antes, no 3º dia, a gente já olhava, já ia transferir. Hoje a gente não faz isso mais, porque os estudos já nos mostram que do 5º dia é muito melhor. Então, tipos de incubadora, isso tudo, meio de cultura, isso tudo evoluiu muito, sabe? E aí, por isso que aumentou tanto as taxas de sucesso na fertilização, e hoje a gente consegue aí transferir, voltando na história da transferência do embrião, transferir no máximo 2. Quando hoje tudo o CFM, né, ele aí tá no controle de tudo. Então, o que o CFM fala? Que hoje a gente pode transferir um número maior de embriões, pode. Uma mulher aí de 35 anos, ela pode transferir até 2 embriões. Uma mulher com mais idade, como tem uma taxa de implantação menor, a gente pode transferir mais. Mas quando o embrião que tem o estudo genético, como a gente estava dizendo anteriormente, como ele tem uma taxa de gestação maior, chega até 70%, a gente só pode transferir 1, a gente não pode colocar 2. Justamente porque hoje a gente quer evitar uma gestação gemelar. Porque é uma gestação de risco risco para a mãe, risco para o bebê, de parto prematuro, pressão alta, diabetes. Então, a gente hoje faz para que tenhamos uma gestação única e saudável. É o que eu digo para as pacientes. É um saudável que chegue lá com você até os 9 meses, 39 semanas de gestação e vai saudável para casa. É isso que a gente quer, né? Porque eu que tive a gestação gemelar, eu sei como é. A mulher, a gente fica muito debilitado, né? Principalmente a mulher que trabalha. A tensão do bebê nascer antes do tempo. Ai, meu Deus, eu vou entrar em trabalho de parto. Então, assim, causa toda uma tensão muito maior, né? Doutora, e para terminar, tem uma curiosidade, é o seguinte: nós vivemos numa sociedade plural, né, onde as relações estão muito abertas, as pessoas estão falando muito de suas relações normais, né? E a gente tem os casais homoafetivos. Eu queria saber o seguinte: no caso de um casal homoafetivo, de 2 mulheres, que elas querem engravidar, né? Como é que faz isso? Recorre ao banco de sêmen? Como é que funciona esse banco de sêmen? A identificação do doador, não há identificação do doador, e de repente elas até podem escolher um doador. Não, tem um amigo meu ali que eu quero que seja ele, e tá tudo certo, e tá tudo bacana, todo mundo, igual aquele filme lá, todo mundo concorda com isso? Concorda. Então, como é que funciona isso? Vamos lá, hoje última pergunta, a gente temos bancos de sêmen, né, quando são 2 meninas, aí a gente tem que decidir quem vai ser, quem vai doar, quem vai ser
óvulo de qual das duas que a gente vai usar e qual das duas que vai engravidar. Porque a gente pode usar, sim, sêmen de até parentesco, até 4º grau, só que não pode ter consanguinidade. Então, o óvulo que eu vou usar, a gente vai ter que usar o sêmen do outro, né? De um irmão, por exemplo, da outra, né? Para não ter nenhuma consanguinidade. E também podemos recorrer ao banco de sêmen. Hoje nós temos banco nacional e banco internacional. O banco nacional, a gente consegue saber informações como cor de pele, cor dos olhos, a tipagem sanguínea, tudo isso a gente consegue ver. E o banco de sêmen nacional, ele vem assim, por exemplo, esse doador tem características de algum ator, por exemplo, que veio na minha cabeça, assim. Aí tem características, sei lá, veio só Tony Ramos na minha cabeça, não sei porquê. É parecido com Tony Ramos. Pronto, é isso que a gente consegue saber no nacional. Já no internacional, vem fotos e a gente consegue saber, ver, né, como o doador era na infância e como ele é na vida adulta. E a gente faz rastreio de qualquer forma para doença genética, sorologia e tudo mais. E no internacional, essa investigação ela é mais ampliada. Então, o valor é um pouco mais caro, né? Mas nós temos bancos nacionais assim, muito bons. E a grande maioria das pacientes hoje optam pelo Banco Nacional. Mas Bacana. temos sim. Como nós também, quando a gente tem 2 casais, né? De sexo masculino, 2 meninos, por exemplo, eles podem também hoje ou ir para um banco de óvulos, né? Ou também usar óvulo de uma doadora da família, também não tendo consanguinidade. Isso pode também. Bacana, né? Então, atende a todo mundo, a todos os públicos. Conversei com a doutora Micaele Murussi, ela atende aqui, ó, tá aí na rede social dela, @doutora, tudo junto, tá? DRA, doutora Micaele Murussi, tá aí. Ela atende aqui na clínica Climag, que fica aqui na rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca, ali ao lado da Ultramed. Você quer marcar para a doutora Micaele? O telefone é 9648-8333. Você que tem dificuldade de engravidar, já faz 1 ano que você está nessa tentativa aí. O casal não consegue, não tem jeito, né? O telefone é 9648-8333. Para finalizar, tem uma participação aqui da Emanuele, que eu não poderia deixar de dizer assim, e da Ana Clara. A Ana Clara diz assim, também a prática da relação regularmente passa a ser algo fundamental. Assim dizem alguns doutores. Claro. Só que há casais que passam 1 mês ou mais e não têm relações. Eu conheço. Opa! E aí, quando vai para consulta, doutora, tô tentando, como você disse, só levantando aí, as pacientes podem esperar 1 ano, né, de tentativa, aquelas que têm até 35 anos, André. Quando ela tem mais de 35 anos, o ideal é que elas aguardem somente 6 meses. Por quê? Porque a gente já tem uma queda, né, da quantidade, da qualidade de óvulo. Ou então pacientes com endometriose também, ou que sabe que o esposo tem varicocele ou alguma alteração, devem esperar no máximo 6 meses. Agora você vai ter que repetir a pergunta para mim, desculpa. Não, a outra é assim, ela está dizendo aqui que tem casais que passam de um mês ou mais e não têm relações, né? E a Emanuele diz assim, Alagoas com excelentes profissionais em reprodução humana assistida. Está na hora de ter um laboratório em nosso estado para facilitar em todo o âmbito da paciente. É verdade, né? Olha, já, viu? Já, vamos abrir. Já temos uma equipe, um grupo formado lá em Maceió. Vamos abrir esse laboratório. E acredito que ano que vem a gente já consiga fazer tudo em Maceió, se Deus quiser. Muito bem, então, repetindo, você que tem dificuldade de engravidar, que quer fazer um acompanhamento com a profissional, doutora Micaele Murussi, telefone e WhatsApp se marcar agora, 99648-8333. Ela atende aqui na Climag às segundas-feiras. Gente, amanhã olha aí, ó, odontologia veterinária. Acredite, amanhã eu vou entrevistar o doutor Charles Roger, odontólogo veterinário, porque os nossos pets também precisam de cuidados nos dentinhos deles, né? Doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas vai estar aqui com a gente, juntamente com o doutor Charles Roger, odontólogo veterinário. Então a gente vai falar sobre odontologia veterinária. Acredite, os cães e os gatos também fazem as suas restaurações, limpeza, obturação, extração, tudo que tem direito, tudo que a gente tem, eles têm também. Excelente tarde para você, fiquem todos com Deus, se Ele permitir, amanhã às 13 horas a gente está de volta. Tchau. Muita coisa, né? Oi?